E com o nosso vídeo eu quero falar sobre um jogador que eu vi muitos de vocês perguntando se poderia ser uma boa opção para o Goiás. Estava treinando no Atlético Goianiense, que é o centroavante, o Renato Kaiser, atualmente com 27 anos de idade, tem um contrato ainda longo no Fortaleza, até dezembro de 2025, e só estava emprestado a um clube da Coreia do Sul na temporada, no finalzinho de 2022. Até somou bons números por lá, foram 12 partidas, 4 gols marcados e uma assistência. Acabou tendo uma lesão no tendão de Aquiles, algo semelhante, por exemplo, que aconteceu com o Sidmar do Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora para 2023 não voltou para o Fortaleza, fez ali a sua preparação ainda com uma certa indefinição na parte física e tudo mais, ficou um período na Coreia do Sul e nos últimos um mês e pouquinho estava treinando no Atlético Goianiense. Até mesmo existia uma possibilidade dele ser registrado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu, segundo uma entrevista do Adson Batista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. O presidente do Atlético comentou o seguinte, que era um jogador que ainda estava fora de forma, o Atlético precisando de jogadores para agora, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e que era muito caro, ou seja, para recuperação, o Fortaleza bancava o seu salário. A partir do momento que ele voltasse a atuar, aí sim tem esse contrato possivelmente de um empréstimo, pagando metade dos seus vencimentos. Então para o Atlético acabou ficando uma conta muito pesada. Para ser uma opção interessante para o Goiás, sem sombra de dúvidas, eu acharia uma alternativa razoável, porque é um atleta que sempre demonstrou um bom futebol, seja no Atlético, no Cruzeiro também, apesar de poucas oportunidades, ali no comecinho de 2019. No Atlético ele foi muito bem, tanto naquela Série B de 2018, quanto também na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Essa parte física acaba pegando um pouco, porque se o cara não está 100% fisicamente, é difícil de você bancar que ele vai voltar a jogar em um nível satisfatório nessa reta final do ano, e um salário que possivelmente no Fortaleza deve girar ali por completo na casa de uns 250, 300 mil reais facilmente, até porque ele foi contratado por 6 milhões de reais pelo Fortaleza no início da temporada de 2022. O América Mineiro acabou fazendo essa aposta, acertou com ele um empréstimo curto até o final do Brasileirão, somente até dezembro ainda pertence ao Fortaleza. Vamos ver aí, o seu desempenho nessa reta final. Acho que é um jogador que sempre me agradou, Sempre quis ver o Renato Kaiser aqui no Goiás. Inclusive acho que o Verdão deu uma baita um vacilo danado, Por exemplo, em 2018, poderia ter contratado o jogador para a Série B, para 2019 também, mesmo ele já somando bons números pelo Atlético. Em 2019 ele sai do Cruzeiro e vai ainda para a Ponte Preta e termina a Série A daquele ano, já na Chapecoense, que já estava basicamente rebaixada naquela reta final. Então o Goiás poderia ter buscado esse jogador naquele momento, Todo mundo, muitos torcedores já desde aquela época no WhatsApp, no Facebook, pedindo a sua contratação. Agora pode ser uma alternativa. Possivelmente, se destacar, o Fortaleza deverá utilizar o jogador para a temporada de 2024. Ele tem ainda somente 27 anos de idade. Em 2021, pelo Atlético Paranaense também jogou muita bola, Foram 53 atuações, com 12 gols marcados e 3 assistências. Pelo Atlético também na temporada de 2020, o Atlético Goianiense, ele começa muito bem, Marcou 10 gols em 16 jogos, vários deles naquele bom começo da Série A do Campeonato Brasileiro e tendo essa negociação com o Furacão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Renato Kaiser. Não foi um nome procurado pela diretoria do Goiás, sondagem, proposta, nada nesse sentido. Apenas especulação dos torcedores. Resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, completando sobre o seu futuro, essa parte do Atlético, por que não ficou com o jogador também para a sequência da Série B, o nome muito caro e essa aposta também do América Mineiro para recuperar o jogador na reta final do Brasileirão. O Goiás que ficou de contratar, dá pra gente dizer assim, pelo menos mais um centroavante. Existia esse interesse, a possibilidade no finalzinho da janela. Gostaria sim de muito ter aí o Renato Kaiser no Goiás, nem que seja para recuperar, jogar ali só os últimos 10 jogos, por exemplo, da primeira divisão. A questão que a parte financeira acaba não sendo tão compensativa assim.